Vamos lá então começar mais um trocado por miúdos. Pode ser? Pois é. E nós hoje estamos aqui em janeiro, dia 23. Bom ano já agora. Bom ano. Bom ano também. Bom ano. E estamos com a... Flor, E o... a Leonor. Ai, eu pensei que era o vaso, porque está aqui a flor. Estou a brincar. Ou a jarra, pronto. Então a Leonor. A Leonor. A Leonor. A Leonor e a Flor. Muito bem. O vosso nome rima um com o outro. Já repararam? Leonor, Flor. Muito bem. Ora bem, então vamos lá fazer aqui um par de perguntas. Primeira e a mais importante, antes que ele e a Joaquina, que não se chama Joaquina, me dê um par de estalos. Quantos anos é que tem a Leonor? 7. 7 anos. E a Flor? 8. 8 anos. Tens a certeza que não é 7 também? Não. Pronto, vamos acreditar. Diz? Fiz há pouco tempo. Parabéns. Muitos parabéns. Pronto, então vamos lá fazer aqui umas perguntas agora a sério. Vocês sabem o que é o património? Não. E deste lado, sabes o que é que significa a palavra património? Não. Mas então, vamos pensar aqui um bocadinho. Vocês sabem o que é uma herança? Herança, não sei. Também sabes o que é uma herança? Não. Pronto. Uma herança é algo que nos é deixado. Alguma coisa que nos deixaram. E o património é, de certa forma, também algo que nos é deixado. Que nos é deixado pelas pessoas que existiram antes de nós. Pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, pelos nossos pais. E, eventualmente, nós também vamos deixar herança e património para alguém. Portanto, são as coisas que uma geração decidiu que eram importantes de deixar ficar para a próxima geração. E para as gerações que vierem todas a seguir. Por exemplo, nós hoje em dia temos muitas coisas que já vêm dos tempos dos muitos antigos, não é? Por exemplo, aqui ali ao fundo conseguem ver aquela igreja. Aquela igreja faz parte do nosso património. É uma coisa muito antiga, que já existe e que nós preservamos, que é para deixar para as gerações vindouras. Portanto, isso é que é o património. Perceberam? Sim. E se eu vos perguntar, assim, de repente, vocês têm, assim, tendo em conta esta coisa que eu vos expliquei, vocês conseguem me dar mais algum exemplo de algo que vocês achem ou acham que é património? Por exemplo, alguns de nós construíram uma ponte e essas pessoas vão reutilizar essa ponte muitas vezes. Exatamente. Portanto, uma ponte, e muito bem metido, também pode ser um pouco de património, ou um edifício que faz parte do nosso património, certo? E tu tens mais alguma ideia? Não. Não, olha, deixa eu ver, olha, falámos já das igrejas, a colega falou das pontes, ou seja, há muitos edifícios que nos são deixados que são património, mas também há outras formas de património. Não precisa de ser só um edifício, pode ser às vezes pequenas coisas que se encontram dentro do edifício. Por exemplo, um quadro ou pequenas esculturas. Isso também é património. Também faz parte de algo que nos foi deixado para nós recordarmos e observarmos melhor aquilo que está atrás de nós, o nosso passado. Não é? E, tendo em conta, então, a definição de património, o que é que vocês acham que será o património cultural? Dando um passo atrás. Cultura. Vocês sabem o que é cultura? Não? E deste lado? Cultivar? Olha, é assim, efetivamente, nós cultivamos diferentes culturas e tem uma certa relação, mas eu estou à procura de outro tipo de cultura. Portanto, lembras-te de mais alguma cultura, outra definição para a palavra cultura? Não. Então, a cultura é muitas coisas, não é? Por exemplo, vocês sabem o que é a arte? Sim. Pronto. A arte, nas suas mais variadas formas, também faz parte da nossa cultura. São pequenos traços, pequenas características que nós temos ou que nos identificam como pessoas, que nos identificam como sociedade, como um grupo, como uma cidade. Braga, por exemplo, tem coisas relacionadas com a cultura muito distintas de outras culturas. Ou o nosso país em si tem uma cultura muito específica. A maneira como nós falamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós celebramos as festas, tem tudo relação com a nossa cultura. Mas então eu vou fazer uma pergunta.
se calhar, vocês conseguem perceber que é muito importante para nós preservar aquelas coisas que são mais antigas e com as quais aprendemos muito. Concordam? Sim. Portanto, aquela igreja que ali está, muito velhinha, será que nós já podíamos ter deitado abaixo e simplesmente ter feito uma mais moderna? Não. Devíamos aproveitar. Devíamos aproveitar. E porquê é que tu achas que nós devíamos aproveitar? Não se pode construir coisas sem sequer reutilizarmos muito. Ok, mas aí tu estás a ir para um ponto da reutilização, que também é muito importante. Nós devemos sempre reutilizar, não é? Reciclar e... Não sei. Faltou aqui um R, mas pronto, agora também me está a faltar a mim. Mas então, tirando essa parte da reciclagem e de reutilizar, porque nós não devemos deitar coisas fora, não é? Vamos pensar ainda em coisas mais antigas. Por exemplo, vocês já foram a um museu? Sim. A que museu é que tu foste? Não sei. Não precisas dizer o nome, pode ser assim, olha, fui a um museu e vi isto. O que é que vocês foram ao museu com a escola? Não. E tu já foste a um museu sem ser com a escola? Não. Nunca foste a nenhum museu? Não. Pronto, olha. O museu depende do museu. Muitas vezes podemos ir lá ver, olha, há museus especificamente para conseguirmos ver como é que se tratavam as culturas na parte da agricultura, ok? Como é que nós tratávamos as culturas antigamente. O que é que nós íamos ter no museu desses? Sacholas antigas, engaços antigos, ferramentas antigas. Estás a perceber? Sim. E, portanto, nós podemos ir, olha, existe em Braga museus onde nós podemos ver essas ferramentas antigas que nós já não utilizamos, propriamente dito, no formato em que as vemos nos museus. Algumas são muito próximas. Mas porquê é que vocês acham que é importante nós preservarmos e guardarmos essas coisas? Mas, afinal, porquê é que existem museus? Porquê é que nós temos edifícios dedicados a guardar coisas antigas? Porquê é que vocês acham que nós fazemos isso? Para ver as coisas antigas. E porquê é que será importante ver as coisas antigas? Para sabermos como foi antes. Para sabermos como foi antes. Porque nós com o antes aprendemos o depois, não é? Sim. É bem metido. E tu concordas? Concordo. O que é que podes acrescentar aqui a este pensamento? Que eu não me lembro nada. E outras coisas. Por exemplo, museus. Na parte dos museus nós também vemos muitas pinturas, muitos quadros que fazem parte da cultura e que também são património. Portanto, são coisas que nós guardamos, que preservamos e que fazemos questão que todas as pessoas tenham acesso e que as possam ver. Não é? E, por exemplo, na questão dos quadros, das músicas, dessas coisas todas assim mais antigas, que até já os nossos avós ouviam e já viam e já conheciam. Alguns até são muito mais antigos, mas mesmo muito mais antigos que os nossos avós. Para além da memória, que é importante, para além disso tudo, o que é que achas que realmente nos fez começar a preservar e a guardar estas coisas todas? Não sei. Não sabes? Eu acho que a tua colega já disse grande parte disso, que é realmente para nós vermos como é que foi antes, para aprendermos com aqueles que fizeram as coisas antes de nós, não é? E depois nós podermos avançar mais um bocadinho. Nós também aprendemos com os nossos pais. O que nós aprendemos com os nossos pais também é património, ok? Sim. Então, digam-me assim... Espera aí. Que edifício, assim mesmo, muito, muito, muito antigo, ou que edifícios, vamos ver se apontam mais do que um, mesmo muito antigos, é que vocês conhecem da nossa querida cidade que é Braga? Não sei. Vou-vos dar uma dica. Aqui, em Braga, a maior parte deles são igrejas. Pode ser? Então, digam-me aí, uma igreja que vocês conheçam e que seja muito famosa e que seja muito antiga.
Há muitas de Braga antigas. Então atira aí uma. Eu não me lembro do nome de nenhuma, só sei que há muitas antigas. Há muitas igrejas, efetivamente há muitas igrejas em Braga, não é quase uma pesquina, mas assim, uma muito particular. Não sei. Assim, uma que se encontra lá, assim, no meio do monte. Vocês já foram ao Bom Jesus? Sim, Sim? acho que sim. Achas que sim? Sim. Pronto, olha, o Bom Jesus, aquele edifício e os arredores, aquela zona toda envolvente, faz parte do património e nem é só o nosso património, é património mundial. Sabiam? Não. Olha, ficas a saber, sabias? Não. Pois é, o Bom Jesus é património mundial, ou seja, é importante não só para nós, mas para o mundo inteiro. Sim? Sim. Pronto, ora bem, foi muito um prazer conhecer-vos. Flor e Leonor, ou é ao contrário? É? Leonor. Acertei? Boa. E espero que continuem a ter um bom dia. Sim? Sim. Pronto. Ora, muito bom dia, que ainda estamos de manhã, não é? Pois, eu vi logo, ainda estamos meio de manhã, mas almoçámos há pouco, ainda estamos a acordar, na verdade. Pronto, portanto, estamos aqui hoje com a Yara e com o Santiago Oliveira. Muito bem, portanto, bem-vindos a mais um Trocado por Miúdos. E hoje temos aqui um conjunto de perguntas para vos fazer. Vocês estão prontos? Sim. Sim? Sim. Ora bem, a primeira pergunta, que é a mais importante de todas, é a seguinte. Quantos anos é que tem a Yara? 7. 7 anos. E o Santiago, quantos anos tem? 7. 7? 7 e 7 são 14? Não tens a certeza? Deixa lá, depois vais saber. Pronto, vamos lá então, vou começar aqui com as perguntas realmente importantes. Vocês sabem o que é que significa a palavra património? Não. Não? E o Santiago? Não. Portanto, o património são pequenas ou grandes coisas que nos foram deixadas pelos nossos antepassados para nós podermos recordar aquilo que eles viveram, aprender com aquilo que eles viveram, viver também aquilo que eles viveram. Portanto, é toda a herança. Vocês sabem o significado da palavra herança? Não. Não. É toda a herança que nos foi deixada. A herança também é algo que nos é deixado pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas em geral. Algo que nos deixaram para nós podermos recordar aquilo que é o passado e aprendermos com isso. E, portanto, será que, então, as coisas que nós consideramos mais importantes na cultura do nosso país, será que essas coisas são realmente aquilo que é o património? Algo que nós não queremos nem estragar, nem perder a memória delas? Eu não sei. Não sabes? E tu? Portanto, vocês já foram a algum museu? Já. A que museu é que tu foste? O que é que tu viste nesse museu? Coisas antigas, muito antigas. Coisas antigas, muito antigas. Coisas antigas, muito antigas que chegaram até nós. Sim. E certamente todas essas coisas antigas que tu viste, mais ou menos importantes, isso não é aqui a questão, são património. Património nosso, património da nossa cidade, património às vezes da nossa aldeia, património, quem sabe, até do mundo. E porquê é que vocês acham que realmente é importante existirem museus e outros sítios onde nós guardarmos e preservarmos essas coisas antigas? Tu gostaste de ir ao museu? Gostei. Gostaste de ver as coisas antigas? São bem antigas. São bem antigas. E diz-me, sentes que aprendeste alguma coisa com essa tua ida ao museu? Não aprendi muito bem. Eu vi as coisas, gostei de ver. Não aprendi nada. Tenho a certeza absoluta que aprendeste. E o que é que tu viste? Diz-me assim, a primeira coisa que te vem à cabeça que tu viste nesse museu. Vai pensar mais um bocadinho. Eu vou fazer... Vai pensando. E diz-me, e tu já foste a algum museu? Não. Nunca foste a nenhum museu, Santiago? Não. Tens a certeza? Eu sei que não. Pronto. Eu nunca fui.
Pronto, Santiago nunca foi ao museu, por isso é um bocado mais difícil. Mas vamos fazer assim. Por exemplo, já viste assim edifícios, casas, igrejas, palácios, muito, muito antigos, certo? Não, eu nunca vi palácios. Nunca viste nenhum palácio? Não. E edifícios antigos, já viste? Já vi alguns com. Já, já com plantas à volta. Ui, pois, lá está. Olha, tocaste aqui num assunto muito importante. Eu já vou a ti, não me esqueci. Tocaste aqui numa coisa muito importante. E tu já viste aí edifícios antigos que não estavam assim completamente cobertos e rodeados de plantas também. Estava um bocadinho aberto, mas só que estava rodeado de plantas. E olha, mas o quê? Eu já percebi que tu te importas com a conservação dos edifícios antigos. Sim. Porque nós devemos preservá-los, certo? Sim. Não é assim muito fixe vermos um edifício antigo todo completamente cheio de plantas sem sentido nenhum. Não. O que é que tu farias então a esse edifício? Arranjá-lo E porquê é que tu o arranjavas? para outras pessoas viverem. Para outras pessoas viverem, nem que fosse. Ou então para preservar a memória daquele edifício. Nem todos eles, se calhar, realmente têm tanto valor, mas há muitos edifícios aí, que estão todos assim, como tu dizes, maltratados e com plantas à volta, que se calhar valia a pena preservar, não é? Voltar a dar-lhes vida, voltar a metê-los ativos, não é? Sim. E para outras pessoas viverem, e não só. Porque, por exemplo, aqui voltando aos museus, já te lembras assim, de uma coisa importante que tu viste? Tipo, estátuas de. Tipo, anjos, algumas coisas antigas. Agora imaginemos que a tua colega ia a esse museu e aquilo afinal era uma casa abandonada e estas estátuas estavam todas cheias de eras e cheias de terra e tudo muito mal conservado. Se calhar não era assim tão feliz, não é? Não era assim tão bom. Não. E, portanto, essa é a questão do nosso dia de hoje. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de património, de coisas que nos deixaram para nós podermos ver, observar, viver, recordar. E se chegar a nós completamente estragado, nós não vamos usufruir assim tanto delas, não é? Por isso, não acham que é importante preservar aquilo que é antigo? Sim. E tu, depois dessa experiência toda das estátuas e todas as aventuras, não sentiste que aprendeste nem um bocadinho? Olhaste para as estátuas e disseste, esta estátua é um bocado diferente das estátuas que se fazem agora. Sim. E porque... Aprendi que muita coisa era muito antiga e nunca tinha visto alguma coisa assim. Pronto. Onde é que foi já agora, sabes? Não tens a certeza, pronto. E tu, podemos lançar um desafio? Quando é que tu vais a um museu, afinal? Não sei, a minha mãe tem disso, só que eu nunca fui. Tens de pedir à tua mãe, tens de dizer assim, mãe, eu quero ir a um museu. Hoje um moço perguntou-me o que era património e eu sinto que ainda não vi património suficiente na minha vida. Dizes? Eu vou me esquecer. Pois, isso aí é já mais complicado. Esquecer-me. Vamos agora pegar aqui num objeto, ou um objeto bem grande na realidade, um edifício que é património e até é um património muito especial da nossa cidade. Portanto, vocês já viram igrejas em Braga, certo? Uhum. Há igrejas em Braga? Sim. Sim, certamente que há igrejas em Braga. Não fosse Braga a capital da igreja. Sabiam isso? Sim. Sabias? Está no teu sangue. E, portanto, há assim alguma igreja em particular da nossa cidade que vocês se lembrem por ser ora, muito grande, ou muito bonita, ou muito diferente, ou por ter uns grandes jardins à volta? Há assim alguma igreja que vocês digam, olha, esta aqui? Eu não sei. E tu, tens alguma igreja assim em mente, tirando aquela que conseguimos ver daqui? Não. Vocês já ouviram falar no Bom Jesus? Já fui lá. Já foste lá? Já. E o que é que tu viste quando foste ao Bom Jesus?
Não te lembras? Estavas meio a dormir. Não, estava em pé. E tu, já foste ao Bom Jesus? Não. Nunca foste ao Bom Jesus? Não? Tens que dizer à tua mãe, museu, Bom Jesus, isto não é só aqui esta reta, temos que ir assim a uns sítios. E, portanto, lá no Bom Jesus não tinha muita gente. Tinha. E, Quando eu fui, estava. e o que é que tu achas que aquelas pessoas estavam todas lá a fazer? A ver coisas antigas? A ver coisas antigas, a apreciar coisas antigas. Sim. É verdade. Foram lá, portanto, ver e observar aquilo que é, ficam desde já a saber, parte do património mundial. Pois é, o Bom Jesus é tão importante que é um edifício que é considerado património mundial, sabiam? Não. É. Ou seja, foi considerado que aquilo é importante não só para Braga, não só para Portugal, mas para o mundo inteiro, para que o mundo possa aprender, recordar e viver aqueles tempos. Ok? Prometem que vão investigar um bocadinho mais sobre o património e aprender um bocadinho mais sobre estas coisas? Sim. Fica prometido que vais procurar um museu. Deve haver um museu perto de qualquer. Há museus de tudo. Há museus de brinquedos, sabias? Há museu da agricultura. Há um museu das... Museu de dinossauros. Há museus de dinossauros. Os dinossauros, ou neste caso os ossos que os dinossauros nos deixaram, não é? Coitaditos, são património. É verdade. Sabiam? Sim. Porquê? Porque assim a gente pode recordar... Eu vi no meu computador, eu vi um vídeo, mas que um menino foi ao museu e eu via. É verdade. Viste um vídeo de um menino ir ao museu ver ossos de dinossauro. Sim, mas só que quando eu cheguei e foi a uma parte, tinha os ossos embaixo dele. Tinha um vidro por cima para eu andar por cima dos ossos. Se calhar era uma experiência que tu até gostavas de ter. Sim. Mas também podes dizer aos teus pais que ali na Lourinhã nós temos um dinossauro com um nome português. Depois vais investigar isso. Não te vou dizer, vais perguntar ao tio Google. É verdade. Nós temos ali, no centro do país, mais do que um sítio para podermos ver ossos e buracos e tudo mais alguma coisa de dinossauros. Está bem? Sim. Por isso vais pedir. Se não queres ir ao Bom Jesus, quer ir à Lourinhã. Mãe, afinal, olha, Lourinhã. Pode ser? Sim. Pronto, olha, muito obrigado por terem vindo. Sim. Continuação de uma boa tarde de aulas e de estudo. E aproveitem muito. Está bem? A ver se ficamos aqui com um património cultural mais forte. Pode ser? Sim. Pronto. Obrigado. Estamos aqui com a Maria João. Maria, João. a Maria João e a... Ana Luísa. Uma Ana Luísa e uma Maria João. Sendo que a Ana Luísa tem 7. anos, muito bem, e aqui temos 8. 8. Sim, senhora, portanto. E vocês estão aqui hoje, sabem porque é que estão aqui hoje? Não. Ninguém vos disse porque é que vocês estão aqui hoje? Não. Pois é, nós estamos aqui hoje para responder a um par de perguntas muito importantes. Estão prontas? Sim. Pois é. Então vamos lá começar pela pergunta número 1. Vocês sabem o que é que significa a palavra património? Não. Não? E aqui? Não. Também não. Pois é. Património é algo que nos é deixado. É uma herança. Vocês sabem o que é uma herança? Não. Herança, sabes? Não. Portanto, é algo que nos é deixado pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Sim. Desde os inícios dos tempos, ou seja, ainda mais velhinhos que os nossos avós, todos, bisavós, trisavós, quadrisavós, começaram a deixar e a conservar coisas para nós hoje em dia termos acesso a elas e podermos ver coisas assim muito, muito, muito velhinhas. Vocês sabem assim algum exemplo de algo assim muito, muito velhinho, mas que ainda hoje nós podemos ver? Não. Nada. E aqui? Não. Não? Por exemplo, vamos ver. Vocês já foram ao Bom Jesus? Sim, eu acho. Sim, tu achas? E tu já foste ao Bom Jesus? Já, muitas vezes. Já, muitas vezes. Então temos aqui uma pessoa muito forte naquilo que é o Bom Jesus. E diz-me, o Bom Jesus, aquilo foi feito o quê? Há 5 anos, não? Não sei. Não tens a certeza? Pois olha, aquilo já foi feito há muitos, muitos anos. Não é tão velho como a sede de Braga,
mas, no entanto, é mesmo muito, muito, muito velhinho. E, digam-me, tu já foste ao Bom Jesus, tu não tens a certeza, mas o que é que tu viste lá e como é que tu te sentiste lá? Bem, Sentiste-te bem? sim, Gostaste do que viste? sim. E o que é que, daquilo tudo que viste, o que é que foi assim, o que é que tu destacas? Olha, eu fui ao Bom Jesus e vi lá uma coisa em particular que mexeu comigo. Gostei muito de ver aquilo. Do parque. Gostaste muito do parque? Olha, é verdade, é um parque muito bonito. Já estás agora mais recordada de onde é o Bom Jesus? É uma igreja lá no meio do monte. Acho que sim. Achas que sim? E olha, vou-te dizer uma coisa sobre esse sítio onde tu aparentemente até vais muitas vezes. O Bom Jesus faz parte do património mundial. Sabias? Não. Pois é. Considerou-se a certo ponto, e a verdade é que ainda se aplica hoje, que o Bom Jesus é um edifício, Bom Jesus, o edifício, os arredores, os jardins, como tu gostaste, é património mundial. É importante para nós como cidade, para nós como país, não só, é importante para o mundo todo. Vocês não consideram que é muito importante nós recordarmos e termos acesso às coisas, digamos, do antigamente, as coisas antigas? Não. Não achas importante termos acesso às coisas antigas? Sim. Não, tu disseste, não, podes ter a tua opinião, não sejas influenciada por mim. Então, se é assim, porquê é que tu achas importante ter acesso às coisas antigas? Não sei. E tu tens alguma ideia porque é que é mesmo muito importante nós termos acesso às coisas antigas? Não. Então, será que nós conseguimos aprender muito com as coisas antigas? Sim. Porquê? Não sei. Mas aprendemos, não aprendemos? Aprendemos. É verdade. Ou seja, vamos por aqui outro sentido. Nós aprendemos muito com os nossos pais. Sim. Aprendemos muito com os nossos avós. Sim. E o conhecimento deles ainda vem de pessoas mais antigas do que eles. Os pais dos nossos avós, os avós dos nossos avós, foram passando informação e coisas para que nós hoje possamos ter mais conhecimento e mais noção de onde viemos e para onde vamos. Porque nós conseguimos ver muito do futuro naquilo que aconteceu no passado. Portanto, é importante nós preservarmos a memória do passado, não acham? Sim. E sim, porquê? Ou seja, primeira coisa que te venha assim, olha, eu sei que isto é muito antigo e sei que é muito importante, não só para mim, mas para todos. Não sei porquê. Não? Por exemplo, um livro. Será que um livro pode ser património? Pode ser algo que nos foi deixado e que é muito antigo e muito importante e que nós vamos sempre tentar preservar? Não. Não? Porquê? Porque. Podes ter de comprar o livro num dia. Tipo. Tipo ontem. Mas tu podes comprar ontem ou até mesmo amanhã um livro que já existe há muitos, muitos anos. Mesmo que seja uma cópia nova, o livro em si é um livro muito antigo. Não podes? Eu acho que sim. Podes ter a certeza que sim. E a verdade é que com esses livros, com os quadros, com a música, que também são património, nós podemos e aprendemos muitas coisas, não? Sim. Sim, pois claro que sim. Olha, vamos ver um exemplo. Nós já falámos da questão das igrejas. Vocês já foram a algum museu? Já. Já? A que museu é que foste, sabes? Do Real Madrid. Foste ao Museu do Real de Madrid. Atenção, é um museu, é do Real de Madrid e diz-me, parece-te, nós ainda estamos assim um bocado do presente nesse aspecto, mas no Museu do Real de Madrid tu viste coisas antigas também. Apesar do Real de Madrid ainda existir, ainda jogarem muito futebol, tu viste lá coisas antigas. Sim. Diz? Sim. E o que é que tu viste lá assim antigo no Museu do Real de Madrid?
Estátuas, camisolas, taças. E, portanto, a tua colega viu estátuas, camisolas, taças antigas. Porquê é que nós guardamos essas coisas antigas? Não sei. Podíamos deitar tudo fora. Olha, esta taça já é do campeonato dos anos 60. Vamos deitar fora, que agora já temos umas mais modernas. Acham que é assim que se deve fazer? Não, Porquê? porque depois tem mais coisas no museu. Ok, pronto. É um bom lado, ou seja, depois o museu fica com mais coisas para nós podermos ver. Sim, mas é memória, não é? É. São coisas que nós vemos e dizemos assim, epá, olha que giro. Esta camisola é muito diferente das camisolas antigas, mas fazia o seu sentido, não é? Tinha tecidos diferentes e tal, e não sei o quê, mas será que nós aprendemos muito com as coisas antigas? Aprendemos. Sim. Sim. Diz-me assim uma coisa que tu saibas que aprendeste com algo muito antigo. Não sei. Eu nunca aprendi coisas com coisas antigas. Pois olha, que quase tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje vem de conhecimento muito, 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 muito antigo e faz, portanto, parte do nosso património. Não é? As coisas que os nossos avós nos passaram, as coisas que os nossos pais nos deixaram, as coisas que os nossos bisavós preservaram, faz parte do património e faz parte do nosso património como uma sociedade pequenininha, até à questão, por exemplo, do Bom Jesus, que é património mundial. É tão importante que se considerou que é importante para o mundo todo. É. Pronto. Eu vou-vos deixar com uma missão. Pode ser? Ela foi ao museu. Deixa-me perguntar a ti. Tu foste ao museu? Sim. Que museu é que foste? Foi um museu de corredores. Foste a um museu de corredores? Sim. De corredores? Como assim um museu de corredores? O que é que tu vês no museu de corredores? Estou a perguntar a sério. Vejo tipo roupas de alguns corredores. Corredores de corrida? Sim. Comecei a pensar, deve ser corredores de corrida, um museu de corredores. Muito bem. E viste, deve ser parecido com o do Real de Madrid, não é? Viste equipamentos velhinhos, fotografias, estátuas. Sim. E, portanto, viste memórias vivas, não é? Do nosso passado. Sim. E não é importante preservarmos essas memórias? É. E, portanto, não é importante preservarmos o património? É. Certamente é importante preservarmos o património, certo? É. E a nossa função é pegar naquilo que nos chegou a nós e garantir que chega aos seguintes. E aquilo que nós achamos importantes que nós fizemos, as coisas que nós achamos importantes que fizemos, temos que deixar também para o futuro, está bem? Sim. Portanto, vamos chegar a casa e estudar mais um bocadinho sobre património e ver realmente aquelas coisas que são importantes, nem que seja só da nossa pequena cidade. Sim, que vocês, ficas desde já a saber, também existe o Museu do Braga e existem muitos museus na nossa cidade muito bonitos para se visitarem. Portanto, vocês vão chegar a casa assim, mãe, quero ir ao Museu dos Biscainhos. Pode ser? Sim. Ora, diz lá, Biscainhos. Biscainhos. E aqui, Biscainhos. Biscainhos. Pronto, olha, é um museu muito bom para se começar. Tem um jardim muito bonito, tu gostas de jardim, já vi. Tem as coisas da casa, não tem nada de desporto, acho eu. Capaz de ter para lá um joguito ou outro, mas já é uma boa iniciativa, está bem? Pronto, olha, muito obrigado por terem vindo, sim. Ora, muito, muito, muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Portanto, estamos aqui hoje com Tomás. o Tomás e o Gustavo. Pois é. E aqui o Gustavo tem quantos anos? 7. E o Tomás tem quantos anos? 7. Estava a ver se te enganava e tu tentaste me enganar a mim. E o Gustavo, quantos anos tem? 7. E então, eu vou dar um passo atrás, apesar de que esta parte pode seguir porque era só a questão de vocês apontarem a idade, não é? Mas mesmo assim, depois para o resto, agora vamos ter que esperar um bocadito. O que é que tu fizeste à tua testa? Tenho aqui uma cicatriz. Não sei. Não sabes? Eu já te vou dizer o que é que tu fizeste. Portanto, ora, muito bem. Não, ora é essa. Vamos então aqui começar com o Gustavo e com o Tomás, respectivas idades. Quantos anos? 7.
Eu sei que já perguntei, mas é para ficarmos com a certeza. E 7. 7 e 7 são quanto? 14. Ele sabe. E mais 7? 21. Pois, essa cantiga toda a gente sabe. Pois é. Portanto, olha, nada mal. Ainda bem, olha, devia ter vindo com perguntas preparadas de matemática, a ver se isto corria melhor. Portanto, vocês sabem o que é que significa a palavra, atentem bem, ok? A palavra património? Não. Não? E aqui? Não. Portanto, e a palavra herança? Não. Não? Herança. Não. Pronto. Então vamos com calma. Património, que também pode estar associado à herança, é algo que nos foi deixado por aqueles que existiram antes de nós. Os nossos pais, os nossos avós e os pais e os avós de outras pessoas. E os bisavós e os trisavós e por aí fora. Portanto, é algo que nos foi deixado pelas pessoas do antigamente. Vamos dizer assim. Portanto, as pessoas mais antigas deixaram-nos ficar coisas. Coisas às vezes que são pequenininhas, coisas às vezes que são nem pequenas nem grandes, que estão mais dentro de nós do que outra coisa qualquer, e outros que até são edifícios e estátuas e coisas muito grandes que nós nem sequer conseguimos levar de um lado para o outro. E, portanto, essas coisas, a memória, são património. São coisas que nos deixaram para que nós possamos aprender com o antigamente e continuar a crescer, porque nós aprendemos com os nossos erros e com as nossas coisas boas do passado, certo? Certo. Pronto. Então agora que já estabelecemos o conceito de património, de herança, okay, eu vou-vos fazer uma pergunta. Vocês já foram a algum museu? Sim. A que museu é que tu foste? Não sei. Não sabes? E aqui? Já fui, mas não sei. Eu não preciso que me digam o nome do museu, até porque eu sou sincero, eu não sei o nome da maior parte dos museus aonde fui. Mas digam-me, nesse museu onde vocês foram, o que é que vocês viram? O que é que tu viste no museu? Coisas? Coisas, que tipo de coisas? Animais? Animais? Sim. Animais verdadeiros, vivos? Sim. Ok, muito bem. E só havia animais vivos, não havia assim mais nada? Sim. O que é que havia mais? E tu, o que é que tu viste no museu onde tu foste? O que é que tu viste? Animais? Animais também? Sim. Vamos lá ver, vocês foram ao museu ou foram ao jardim zoológico? Também não sei. Podem ser animais muito antigos, às vezes acontece. Eram animais antigos? Sim. Bem, vamos pegar agora aqui em coisas simples, então, mais simples. Portanto, vocês já foram ao museu, mas não têm bem a certeza se eram animais vivos, se eram estátuas, não é? Porque ainda estavam meio a dormir, eu percebo. Vocês sabem que existem muitas igrejas, não existem? Sim. Ui, o que não falta são igrejas, não é? Sim. Existem muitas igrejas aqui em Braga? Sim. Quantas? Não sei. Pois, eu também já não lembro do número, mas olha, são mesmo muitas, muitas, muitas igrejas. E digam-me, as igrejas, normalmente, são edifícios mais velhinhos ou edifícios assim mais novinhos? Edifícios mais velhinhos. Edifícios mais velhinhos, concordas? Sim. E então digam-me lá, quer dizer, com tanta construção moderna que existe aí, tanta tecnologia, tanta coisa, porquê é que nós afinal não deitamos as igrejas todas abaixo, as mais velhinhas, e porquê é que não fazemos assim uma igreja nova, moderna, com ar-condicionado, ali com os bancos almofadados e tudo isso? Também é verdade. Porquê? Porquê é que não fazemos? Porque eram... Não sei. Não tenhas medo, olha, não há respostas erradas, eu acho que estavas aí num caminho muito bom, ok? Ou seja, podes dizer aquilo que te vai na alma, no coração, arrisca. Quem não arrisca não petisca. Por acaso não temos resultados para dar no fim, ok? Não fiquem enganados, mas vá, digam aí qualquer coisa. Porque assim as pessoas ficam quentinhas e... Mas isso era na opção mais moderna, pronto. Mas olhando para o edifício antigo, porquê é que vocês acham que nós os deixamos assim, antigos? Ok, nós tentamos preservar e limpar e manter tudo direitinho, mas porquê é que nós preservamos então os edifícios antigos,
as estátuas antigas, todas essas coisas assim, mais velhinhas, porquê é que nós as preservamos e não só? Porquê é que nós vamos lá visitar essas coisas velhas, conhecer essas coisas velhas? Porquê? Não sei. Não sabes? E tu? Também não sei. Portanto, vocês não acham importante todo aquele conhecimento que vocês têm e que vos foi dado pelos vossos pais? Não. Não achas importante o conhecimento que os teus pais te passaram? Sim. Estava a ver, era aqui uma confusão. E esse conhecimento que os vossos pais têm já vem de quem? Dos vossos avós. Sim. E dos vossos avós vem dos pais deles e dos avós deles. Sim. E, portanto, é conhecimento muito antigo, não é? Sim. E vocês não acham importante esse conhecimento, essas coisas todas que vocês aprenderam com os vossos pais, que aprenderam com os vossos avós, que aprenderam com os pais e os avós deles, não são coisas importantes? Sim. Porquê? Também não sei. Não sabes? Então são importantes porque são as coisas que nos criaram, que nos definiram. Nós somos como somos porque aprendemos com as pessoas mais antigas, não é? Ou vocês acham que o nosso sotaque vem de onde? Nosso coração? Também. É verdade. Essas pequenas coisas que nos caracterizam são património. São património nosso, são património da cidade, são património da nossa aldeia. São coisas que nos deixaram e com as quais nós aprendemos ou não aprenderam. Sim. E então, se calhar, nós preservarmos as igrejas antigas, os edifícios antigos, fazemos isso para podermos aprender mais com eles, para podermos recordar e ter em memória as coisas que os antigos conseguiram descobrir, não? Sim. Senão, de outra forma, nós não conseguíamos passar a informação. Pronto. Ora bem, portanto, fica aqui o recado dado. Nós vamos ter que chegar a casa, vamos ter que pedir para ir a museus, não de animais vivos, mas sim museus de outro tipo de animais e estátuas e coisas. Olha, a vossa colega foi ao Museu do Real de Madrid, por exemplo. É um museu bonito para se visitar. Tem lá coisas muito antigas, não é? Que era para nós vermos como é que eles faziam as bolas de futebol antigamente. Faz parte do nosso património também, daquelas coisas que nós aprendemos, não é? Eu já fui no museu desses. Já foste? Qual? Do Real Madrid. Também já foste ao Museu do Real de Madrid? Vocês foram todos juntos ao Museu do Real de Madrid? E a Leica não. Tu nunca foste ao Museu do Real de Madrid? Tens que ir ao Museu do Braga. Sabias que existe? Sim. Tens que ir lá, é a mesma coisa. Mas temos que ir visitar mais museus, temos que chegar a casa e perguntar aos nossos pais: ó pai, explica-me lá então, primeiro, o que é herança e segundo, o que é património? Pode ser? Sim. Ora, diz lá a palavra, património. Património. E aqui, património. 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 Timório. Património, não é timónio, é património. O património. Não partiste nada. Agora até já me está a fugir a palavra a mim. Património. Património. Pronto, ele daqui a um bocado está a partir a garganta tantas vezes tentar. Diz-te por ele. E tu mexes a boca. Património. Olha, diz ele. Património. É isso, estamos lá. Pronto. Muito obrigado. Continuação de um bom dia. Sim? Pois é. Olha, este mocito que está aqui na tua camisola, ele pronto, não tarda nada, se é que não é já, faz parte do património mundial. Aliás, nem sei se não estará já assim com um atributo qualquer especial desses. Tá? E de lá. Portanto, perdão, nós estamos aqui com o... Leonardo. Um Leonardo e a... Matilde. Uma Matilde. Muito bem. E o Leonardo tem quantos anos? Não sabes a idade do Leonardo? Não. Pronto. Leonardo, quantos anos é que tens? 8. E a Matilde, quantos anos é que tem? 7. Olha, o Leonardo sabe a tua idade. Estás a ver? Portanto, 7 e 8 anos e estão prontíssimos aqui para a nossa primeira pergunta, que é a pergunta mais importante. Isto é vai ou racha? Pode ser? Portanto, vocês sabem o que é que significa a palavra património? Não. Não. E deste lado? Não. Muito bem. E o que é que significa então a palavra herança? Não sei. Não sabes. E tu? Também não sei. Vocês nunca receberam nenhuma herança? Não sei. Pronto.
a herança, que tem uma certa relação com o património, mas vamos começar pela herança, que é mais simples, é algo que nos foi deixado, normalmente por um ente querido, por um familiar. Ou seja, um dia, seja por partirem ou não, vão-nos deixar ficar algo. Muitas vezes esse algo nem sequer é algo que nós conseguimos apalpar. É o conhecimento, as histórias, tudo isso, toda essa herança, física ou não, faz parte do nosso património, ou pode ser até considerado património não só nosso, mas também de outras pessoas, da nossa aldeia, da nossa cidade, do nosso país e até do mundo. Portanto, são coisas importantes para nós. São aquilo que nos deixaram e que são importantes para a nossa cultura, seja ela pequenininha ou seja ela muito grande. E, portanto, tendo em conta isso, vocês têm ideia de alguma coisa pequenina, grande, física ou não, que seja património ou que seja herança, algo que nos foi deixado pelos nossos antepassados? Vocês têm ideia de alguma coisa assim? Não. E tu? Não. Não? Portanto, vocês olharem ali para a frente, conseguem ver lá ao fundo o quê? Um edifício que até tem uma torre muito alta, lá em cima tem um sino e tem assim aquela fachada azul. Vocês sabem o que é aquilo? Igreja? Uma? Igreja. É uma igreja, certo? Sim. Portanto, e digam-me, aquela igreja, aquilo, quer dizer, já não é um edifício muito novo, pois não? Não. Não? Achas um edifício novo? Não. Vocês acham que a maior parte das igrejas que existem aqui na nossa cidade, há muitas igrejas, não é? Vocês acham que são edifícios velhinhos ou edifícios assim mais novinhos? Velhinhos. Velhinhos? Velhinhos? Velhos. E porquê que nós temos então as igrejas como edifícios assim tão velhinhos? Porquê que nós não deitamos abaixo as igrejas todas e fazemos assim umas igrejas mais modernas? Porquê? Não sei. Mas tu achas que seria importante deitar abaixo as igrejas todas e fazer igrejas mais modernas? Não. Não? Porquê? Porque não? Lá está, porque não? Gostas delas assim? E tu tens alguma opinião em relação a este assunto? Portanto, porquê que nós preservamos estes edifícios velhinhos e não fazemos novos? Não sei. Não sabes? Não. Mas tu estavas lá. Portanto, se calhar nós deixamos ficar estes edifícios velhinhos porque são parte do nosso património. São parte das nossas memórias, não achas? Sim. E, portanto, quando nós vamos a uma igreja velhinha, ou uma casa mais velhinha, ou um edifício mais velhinho, nós vamos recordar o nosso passado. E, quem sabe, até aprender com ele. Portanto, de todas as coisas que vocês aprenderam até aos 7 e 8 anos, vocês acham que estão a aprender coisas que são muito novas ou coisas muito antigas? Vocês estão a aprender a escrever, certo? Sim. Até já sabem escrever umas coisas. Sim. As letras. A língua portuguesa. A língua portuguesa é uma coisa nova ou é uma coisa velhinha? Velha? Deve ser bem velhinha, não? Sim. Pois é, a língua portuguesa, que já sofreu muitas alterações, ok? Já sofreu muitas alterações. O ok faz parte da língua portuguesa agora, antigamente não fazia. Mas será que a língua portuguesa então é património? Não é algo que nos foi deixado pelos nossos antepassados? É. E não é importante? É. Porquê que a língua portuguesa é então... Porquê que a língua portuguesa é então algo tão importante para nós? Não sei. Olha, eu sei que se não fosse, se não existisse, nós não íamos conseguir estar aqui a comunicar um com o outro. Eu dizia olá e tu não sabias o que é que significava, não? Sim. Pronto. Um bocado no princípio da língua, se entrarmos para as igrejas e para os outros sítios, nós preservamos estas coisas antigas que é para aprendermos com elas e aprendermos cada vez mais. Portanto, nós aprendemos muito com o nosso passado, aquilo que vamos viver no futuro. Vocês já foram a algum museu? Já. A que museu é que tu foste? Não sei, mas eu sei que já foi um. Pronto, já é nada mal. Pelo menos sabes que foste a um museu. Eu não preciso que me digas o nome, mas diz-me, o que é que havia lá? Já não me lembro.
Já não te lembras, já foi há muitos anos, eu percebo. E tu, já foste a algum museu? Não. Não? Não. Zero? Zero, sim. Está bem, pronto. Então, olha, foi um prazer muito grande conhecer-vos. Sim, espero que continuem a ter uma tarde muito bonita e que continuem a usufruir do vosso dia, está bem? Estamos aqui para um trocado por miúdos. Sentimos-nos prontos? Sim. Pronto, sentimos-nos prontos também? Sim. Ainda bem. Nós estamos aqui hoje com Bento. o Bento e a Maria. Maria Bento. Muito bem. E diz-me, quantos anos tens, Bento? 8. 8. 8 anos. 8 anos do Bento. Sabes que és o primeiro Bento que eu alguma vez conheci. O que é altamente, porque não há muitos Bentos e ter um nome raro é muito fixe. E tu, quantos anos tens? 7. 7. Muito bem. Então, vamos lá começar aqui com um conjunto de perguntas. Mas antes de começar com as perguntas, quero só recordar-vos uma coisa muito especial. Estas perguntas que eu vos vou fazer não têm resposta certa nem resposta errada. Existem conceitos que são mais próprios, mas, no entanto, eu não vos vou pedir que vocês os acertem direitinho. Prefiro que tentem arriscar e ver se conseguem dizer alguma coisa. Dá o chute. É, dar o chute, exatamente. Tu vieste do outro lado do oceano. Pois é. É verdade, o chute. Aprendi isso no outro dia, por isso é que eu estou aqui. É verdade, dar o chute. É verdade. E, portanto, vamos tentar dar aqui uns chutes, ou vamos tentar acertar, mas não há propriamente mal em dizer as coisas mal, é tudo à vontade. Mal errar. Errar é normal. Errar é mais do que normal. E tem muito a ver com a conversa que nós vamos ter aqui hoje. E, portanto, eu vou começar agora com uma pergunta que é complicada, mas nós vamos chegar lá. O que é que significa a palavra património? É alguma coisa de... Ai, pera. É alguma coisa de presidente, não sei. Mas eu acho que é alguma coisa de presidente. Foi um bom chute, foi um bom chute. E tu, o que é que significa a palavra património? Mas não penses muito no que o teu colega disse, ok? Eu acho que é tipo pessoas que estão a fazer trabalho, a cuidar da relva. Bem. Pois é, património. E a palavra herança? Herança é quando uma pessoa é viva. Aí a pessoa morre e faz... Normalmente, às vezes, a pessoa faz antes uma carta a dizer o que a outra pessoa vai ficar. Ok, sim. Vemos a herança nesse sentido. Muito bem. E tu, sabias o que é a herança? Não, nada. Mas o teu colega mandou aqui um chute que está certo. Apesar de que há aqui uma pequena parte que é assim. Primeiro, não é preciso efetivamente a pessoa ter ido embora, ok? Nós podemos herdar algo de alguém que ainda está vivo. Mas vamos dizer então que a herança é uma coisa que nos foi deixada por alguém mais antigo do que nós. De certa forma, a maior parte das vezes, pelo menos é assim. Tipo os escritores, ou aqueles que escrevem as histórias, alguns já morreram. Sim. E qual é que foi a herança mais importante que esses escritores nos deixaram? Não sei. Sabes? Qual foi a herança? Qual é que é a herança mais importante que todos os escritores nos deixaram? Espera aí que me deu branco agora. Não está branco. Aliás, começou o branco e depois passou a ser escrito. Qual é que é a coisa mais importante que os escritores nos deixaram? Uma carta? Ou várias cartas em forma de livro, não? Sim. Portanto, é verdade. A herança que um escritor nos deixou é a sua obra, os seus livros, não é? Obra-prima. Sim, sejam elas primas ou não, mas a verdade é que nos deixaram ficar uma herança. E até podem ainda estar aqui e já nos terem deixado muito, não Há é? alguns que já existem. Há alguns que existem. É verdade. E que nos deixaram já muita coisa. E então, portanto, se os livros são a herança que um escritor nos deixou, qual é que é a herança que um pintor nos deixa?
Os quadros. Os quadros. É isso. E então vamos associar agora a questão da herança ao património, porque eles andam de certa forma de mão dada, são coisas relacionadas. O património é algo também que nos foi deixado e faz parte, portanto, daquilo que foi o conhecimento adquirido ao longo de anos e que eventualmente chegou a nós. Seja ele na forma de livros, seja ele na forma de pinturas, seja ele na forma de edifícios, seja ele na forma de festas ou coisas particulares que nós fazemos, que está associado com a nossa cultura. Vocês sabem o que é a cultura, Cultura é. Eu sei, mas não sei explicar. mas podes tentar. Cultura, como eu posso dizer? Cultura é uma coisa velha que vem passando pelos tempos. Concordas? Concordo. Tens alguma coisa a acrescentar a esta muito boa definição de cultura? Nada. Mas é verdade. Anda tudo de mão dada. O património também é isso. Foi uma coisa que nos foi deixando, que nos foram deixando, que foi passando de mão em mão, ou de conhecimento em conhecimento, de coração em coração, durante muitos, muitos, muitos anos. E a verdade é que todos nós temos culturas muito diferentes. E, portanto, temos todos património muito diferente. O património do Brasil é muito diferente do património português. Apesar de que temos muitas coisas em comum, tanto a nível de cultura como património. Sabias disso? Não. Agora fico a saber. Agora ficaste a saber e muito bem. Porque para além das coisas físicas, como os quadros, os edifícios, as igrejas, há também a parte do património, por exemplo, da língua portuguesa. A língua portuguesa faz parte do meu, do teu e do teu património. Sabias? Sabia. E então, portanto, nós podemos assumir que o património, a herança, a memória, são coisas boas. Concordas? Sim, concordo. Normalmente é. Eu acho que é. Sejam elas boas ou más, porque nós também aprendemos com as coisas más, não é? Por acaso, sim. Não é? É. Porque errar não tem mal, mas aprender com o que fizemos mal, é que aí sim é que está o bom da coisa, não é? Sim. Não é? Que é para da próxima vez não errarmos mais. Sim. Então agora vamos ver, diz. Assim vamos sempre aprender e se nós estudarmos mais, cada vez vamos ficar melhor. E aquilo que nós vamos estudar são exatamente as coisas antigas, não é? Sim. Podemos, com as coisas antigas, tentar estudar para a frente. Mas a verdade é que aquilo que veio antes de nós é muito, 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 muito importante. Sim, é muito, muito importante. Por causa que é assim. É muito importante porque isso também por causa das culturas. A cultura é importante porque isso fica a fazer mais culturas. Tipo, a pessoa faz uma cultura, mas tem uma coisa de errado. A pessoa que viu a coisa de errado faz a mesma cultura, mas certa. Exatamente. Porque vamos aprendendo. Vocês já foram a algum museu? Não. Nunca foste a nenhum museu? Não, que eu lembro, não. E tu já foste a algum museu? Nunca. Nunca, 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 de certeza absoluta? Nunquinha. Nunquinha. Então, vais chegar a casa e vais dizer aos teus pais: pai, mãe, quero ir a um museu. Pode ser? Pode ser. Que tipo de museu é que tu achas que gostarias de ir ver? Aqueles de pinturas. Um museu de arte? Eu gosto de pintar e fazer arte. Muito bem, muito bem. E, portanto, um museu assim interessante para ti era ir a um museu que tivesse muitas pinturas antigas, que era para ver o quê? Era para ver assim. Em cima tinha o nome da pessoa que fez o quadro e que pintou coisas antigas. E não sei mais. Pois é. E a verdade é que há muitos quadros que são património do mundo. Muitos quadros, muitos edifícios, muitas coisas. Pronto, olha, muito obrigado por terem participado. Vocês renderam-me aqui mais um bocadinho. Boa, miúdo. Boa. E há alguns quadros melhor, há alguns quadros que ganharam uma competição. Sim, há sempre assim as competições, mas a verdade, o que é importante é o quê? É o quadro. Sim, e para além disso, o importante é participar, é pintar, é fazer coisas, não é? Depois, se há mais pessoas a gostar ou menos pessoas a gostar, isso não importa.
Pois não. Não, pois não. Não. Pode haver alguém que até, olha, a maior parte das pessoas não gosta do meu quadro, mas se houver uma pessoa que gostou muito do meu quadro, já valeu tudo, Pois é. não é? Pronto. Muito obrigado por terem vindo. Sim? Boa. Boa tarde. Muito boa tarde. Mafalda. Boa tarde. Boa tarde. Tu respondeste à pergunta a seguir. Eu acho que tu consegues antecipar os meus pensamentos. Portanto, como é que tu te chamas, Mafalda? Mafalda. Muito bem. E tu, como é que te chamas? Matilde. MM, Matilde Mafalda. Muito bem. E, Mafalda, diz-me uma coisa. Quantos anos é que tem a Matilde? 7. 7? 7 anos. E, Matilde, quantos anos é que tem a Mafalda? 7. E 7 e 7 são? 14. Com mais 7? 21. Muito bem. Então estamos despertos. Eu vou agora fazer aqui um conjunto de perguntas. Pode ser? Estamos prontas? Então, vamos começar pela primeira. Isto é a campainha de início do nosso jogo. Agora temos, a partir deste momento, cerca de 5 minutos. Começou, tá? Portanto, o que é que significa a palavra património? Vamos fazer uma pausa. Ou vamos dar um passo atrás. Eu vou fazer perguntas. Essas perguntas têm respostas. Agora, quais é que são as respostas certas? Não sei. Não há respostas certas, não há respostas erradas. Há conceitos que podem estar mais corretos, mas a verdade é que vocês podem dizer aquilo que vos apetecer. Como disse o vosso colega muito bem, podem mandar um chute. Podem mandar assim um bocado à sorte ou tentar deduzir o que é, está bem? Não há errados. Voltando. O que é que significa, mais uma vez, a palavra património? Eu vou ter que passar ali para o lado, para ver se ela sabe, está bem? Sim. Mas podes continuar a pensar. E aqui, sabes o que é que significa a palavra património? Não? E uma palavra talvez seja mais simpática, quem sabe até mais conhecida. O que é que significa a palavra herança? A palavra herança, sabes? Não. Não. Portanto, então vamos dar aqui um passinho atrás a ver se vocês ficam com estes conhecimentos. Portanto, património, ou herança, é algo que nos foi deixado por alguém. E esse alguém pode ser a nossa família, pode ser, não da nossa família, mas que nos passou algo. Seja conhecimento, seja uma pequena estátua, um quadro, um livro. Foi algo que chegou a nós e que já é mais antigo do que nós. E que nós tivemos a felicidade de herdar ou então de poder apreciar, porque o património não tem que ser nosso. Pode até ser de todos. Há património que é do mundo, pertence a todos nós. A mim, à Matilde e à Mafalda, a todos nós. É de todos. Igual. Ok? E, portanto, se património é algo que nos foi deixado do antigamente, é algo que nós herdamos, vocês têm, assim, alguma ideia de uma coisa grande, pequena, física ou não, que nos tenha sido, ou que vos tenha sido deixado por alguém mais antigo do que vocês? Acho que não. Olha, eu vou-vos dar um exemplo que é muito curioso. A minha bisavó, vocês tiveram bisavós? Sim. Ainda têm? Ainda tens bisavós vivas? Não sei. Não tens a certeza? Conheceste a tua bisavó ou o teu bisavô? Não. Eu ainda conheci 2 bisavós. E eu tenho uma que me deu um livro, que esse livro, por acaso, era uma bíblia, mas mesmo que não fosse uma bíblia, é um livro que neste momento tem, 300 anos. É verdade. E esse livrinho foi uma herança que me deixaram. E que eu aprecio e que usufruo muito dele, nem que seja porque aprendi alguma coisa com aquela minha avó e que
vem do conhecimento que ela adquiriu daquele livrinho. E aquele livrinho foi passando de gerações e é, portanto, faz parte, neste caso, do meu património, mas é uma herança que me faz crescer, que me trouxe muito mais do que aquele simples facto de ser um bloco de papel. Não é? Então, vamos ver outras coisas que sejam assim antigas e que nos tenham sido passadas. Por exemplo, estão a ver ali ao fundo, conseguem ver aquele edifício lá ao fundo? Estou ali na janela, tenho um edifício que tem uma fachada azul, aquilo devem ser azulejos, não é? Tem um sino. O que é aquilo? Uma igreja. É uma igreja, sim. As perguntas às vezes são bastante fáceis de responder. Concordas que é uma igreja? Sim. E digam-me, as igrejas costumam ser assim edifícios mais modernos ou edifícios mais antigos? Eu sei que também há igrejas mais modernas, mas normalmente, como aquela ali, é um edifício mais quê? Acho que é mais antigo. Mais antigo. É um edifício que já existe há muitos, muitos anos. Portanto, são mais velhinhos do que nós, mais velhinhos do que os nossos avós, mais velhinhos que os nossos bisavós e trisavós e por aí fora. São edifícios muito velhinhos, não são? Sim. E porquê é que vocês acham, então, que nós temos aquele edifício assim velhinho? Não seria melhor simplesmente deitar abaixo os edifícios mais velhinhos e fazer umas igrejas mais modernas, assim já com assentos melhores e outras coisas melhores e tudo melhor e por aí fora? Porquê é que nós temos as igrejas assim velhinhas? Porque não querem deitar ela abaixo. E porquê é que não a querem deitar abaixo? Será que é porque nos traz memórias, recordações de outros tempos, que nos é querida, e então nós simplesmente não nos queremos ver livre dela, não queremos deitar abaixo? Sim. Olha, voltando aqui à conversa dos avós. A casa dos vossos avós é assim mais velhinha ou é assim mais moderna? Acho que é mais velhinha. É mais velhinha. E tu um dia, ou seja, tu gostas da casa dos teus avós. Sim. E apesar de ser mais velhinha do que a tua casa, traz-te sensações boas. Não sei se é o mesmo caso que tu. Teus avós também têm uma casa mais velhinha? Sim. E não é uma casa diferente, onde tu vais e dizes assim, tenho aqui coisas tão diferentes das coisas da minha casa, mas que de alguma forma te fazem sentir bem? Olha, vamos arriscar então. Digam-me um objeto que vocês gostem muito e que só exista na casa dos vossos avós. Aqui não há mesmo respostas erradas, eu agora estou mesmo a inventar. Nem que seja um brinquedo antigo. Por exemplo, se calhar nas vossas avós têm brinquedos que já eram da altura dos vossos pais, ou se calhar até brinquedos de quando ela brincava, aquelas bonecas mais antigas, por exemplo, não tem? Não sei. Não sabes? Tens de perguntar à tua avó onde é que ela guardou as bonecas dela. Mas a verdade é que essas pequenas coisas, sejam elas físicas, seja até o conhecimento, as coisas que nos são passadas, nós gostamos delas, são-nos queridas e fizeram com que nós aprendêssemos muito mais, não acham? Sim. O que é que tu, assim, uma coisa que te lembras, olha, eu aprendi isto com a minha avó e é muito importante, avó, e é muito importante para mim. Alguma coisa que a tua avó te tenha ensinado assim de especial? Não. E a ti? Acho que não. Oh, vocês são todos mentirosos. Eu tenho a certeza absoluta que, a não ser que não tenham tido, também acontece, mas eu tenho a certeza absoluta que vocês aprenderam já muito, 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 muito com eles. E essas coisas são mesmo muito importantes. E são essas coisas que fazem parte do nosso património pessoal. São coisas que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós.
Pronto, depois há assim outras coisas, como as igrejas, como o Bom Jesus. Já ouviram falar do Bom Jesus? Não? Pronto. O Bom Jesus é tão importante que é património mundial. Não pertence a Braga, não é património de Braga, não é património só da freguesia lá de cima, agora estou a esquecer o nome, acho que é o Bom Jesus, que é de todos. É património muito importante. Mas todo o património é importante e nós temos que o preservar e guardar. Portanto, vamos chegar a casa logo e vamos dizer aos nossos pais que queremos ir a museus, que queremos conhecer melhor o património. Cheguem lá, viram-se para o teu pai e perguntam-lhe: "Ó pai, mas afinal o que é património?" A ver o que é que ele te diz. Pode ser? Sim. Combinados? Sim. Pronto, é verdade. Tá? Muito obrigado por terem vindo. Olha, nós hoje estamos aqui com a Letícia. Letícia, a rainha de Espanha, certo? Sim. Muito bem. E com o Santiago. Santiago, o padroeiro de Santiago. Não é? Ora, muito bem. E, portanto, Santiago, quantos anos é que a Letícia tem? 7. Confirmas? Sim. E agora, Letícia, quantos anos é que tem o Santiago? 7. Tem 7 anos? 7 e 7 são? 14. Com mais 7? 21. Ah, pois. Muito bem. Esta aqui, pelo menos até agora, estão a passar certinho e direitinho. É a única conta que eu sei fazer de cor também, assim, da cabeça, é a única conta que sei. E, portanto, vamos então começar aqui com um conjunto de perguntas. Mas é muito importante que vocês percebam que estas perguntas não têm certo nem errado. Podem existir uns conceitos assim mais acertados, mas eu neste momento não quero que vocês pensem nisso. Quero que vocês tentem dizer algo. Tentem descobrir, tentem deduzir, atirem à sorte, se for preciso. Porque não há mesmo mal nas pessoas em atirar à sorte. Às vezes, a atirar à sorte é que nós realmente aprendemos. Pelo menos tentei. Pode ser? Então vamos lá. O que é que significa a palavra património? Não é preciso ter medo, lá está. Isto é um concurso, mas é um concurso sem urso. Portanto, não há peluche para ninguém no fim. Pode ser? Vamos lá. E tu? O que é que significa a palavra património? Vocês ou estão a dormir ou então não andam ainda atentos das aulas. Um passarinho vestido de professora disse-me que vocês hoje até estiveram a falar sobre património aqui de Sequeira. Não foi? Sim. Ah, afinal havia património. E tu, sem nada saber, dizias que não, não é? Então vamos lá ver. Qual é que foi o património do que ela falou? Foi que... Sem medo. Portanto, o património, ou a herança, sabem o que é que significa herança? Sim. O que é que significa herança? Agora não me lembro mais. Se sabes, está aí no fundo, diz qualquer coisa. Assim, herança é isto. E aqui, sabemos o que é herança? Não. O património, ou a herança, é algo que nos foi deixado pelos nossos antepassados. Faz parte das coisas que eles nos deixaram. Às vezes são coisas muito grandes, como um edifício antigo, como aquela igreja que ali vemos. Às vezes são coisas muito pequenininhas, como um anel, ou como um livro, ou até mesmo coisas que nós nem sequer podemos tocar, como a nossa cultura, como as receitas boas que as nossas avós nos deixaram, como as festas, como o Natal, como nós celebramos o Natal, faz parte do nosso património. É uma herança. Os vossos avós já faziam assim, ok, com menos brinquedos e menos coisas e por aí fora e não sei o quê, mas a verdade é que nós celebramos da mesma forma. Há dezenas e dezenas e dezenas de anos atrás, já eles comiam bacalhau com batatas cozidas no Natal, sabias? Sim. Pois, isso faz parte
da nossa herança cultural, do nosso património cultural. Porquê que vocês acham, então, que é tão importante nós preservarmos, guardarmos, recordarmos estas coisas tão antigas? Bem, é da família, é de tudo. Mas em que sentido? Pode ser coisa. Como chama-se Santiago? Como se chama, Santiago? Tu não sabes o que é que ela quer? Não. Pois nem eu. Mas é um bocado por aí. São coisas que nos deixaram, que nos trazem memória, que nós recordamos. Vocês ainda têm avós? Tens avós? O teu avô e a tua avó ainda estão cá? Sim. E tu tens avós? Tenho, mas o meu avô morreu e agora tenho outro. Pronto, agora tens outro. E esse outro? Vive assim numa casa mais moderna ou numa casa mais antiga? Antiga. E os teus? Casa mais moderna ou casa mais antiga? Antiga. E essa casa mais antiga é muito diferente das vossas casas, não é? É. Tem lá coisas que nas vossas casas não existem. Que são mais antigas, que são mais velhinhas, não é? Sim. Há, sim, alguma coisa em particular que vocês se lembrem da casa dos vossos avós, que vocês digam, olha, eu sei que isto é muito velhinho e eu gosto muito disto. E depois porquê? Assim, alguma coisa na casa da tua avó que te lembres? Assim, uma boneca velhinha, uma taça velhinha. Diz. Um urso de peluche. Tens um urso de peluche nos teus avós que é muito velhinho? Sim. E diz-me, esse urso de peluche, que é muito velhinho, é muito diferente dos ursos que nós temos agora? Sim. Porquê? Porque era muito tempo e já estava aí 2 meses. Ou seja, é um urso, já foi do teu pai, já foi do teu avô, se calhar já foi do avô do teu avô e que foi passando de filho em filho. Foi do meu avô. Pronto. Era o ursinho do teu avô. Sim. E olha, diz-me lá, esse ursinho não é muito mais importante do que todos os ursinhos que tu possas comprar hoje em dia? Sim. Porquê? Porque ele é muito macio. Ele E é diferente. E traz-nos uma sensação boa, não é? Nem que seja pelo simples facto de nos trazer à memória os nossos avós. Porque sim, alguns depois acabam por ir. Vão todos, vamos todos. E a verdade é que aquilo que nos deixam, aquilo que nos traz à memória, são as coisas que eles nos deixaram, não é? E muitas vezes pode ser um ursinho, pode ser um pequeno anel, pode ser a casa onde viviam. E isso é que é o nosso património, a nossa herança cultural, aquilo que nos identifica, aquilo que faz de nós as pessoas que nós somos. E, portanto, quando nós vemos aí as igrejas mais velhinhas, os edifícios mais velhinhos, todas as coisas velhinhas, são muito importantes, não são? Sim. Porquê? Por causa que elas já são muito velhas e os nossos avós já conhecem. E nós não conhecemos e nós temos de conhecer. E agora eles estão-nos a ensinar. Exatamente. É exatamente isso. Nós aprendemos muito com as coisas do passado. Podemos dizer que com o passado nós aprendemos muito sobre o futuro, não é? E, portanto, aquilo que é o nosso património cultural, aquilo que é o nosso património em geral, são as coisas que nós achamos muito importante deixar para quem vem depois de nós. Há coisas, se calhar, que nós temos agora, que agora podem ser banais, mas que daqui a uns anos vão ser muito importantes e que nós vamos querer deixar para os nossos filhos ou para os nossos netos, não é? Sim. Diz-me assim uma coisa que tu achas que vai ser muito importante tu guardares, preservares, para deixares ficar para os teus filhos e para os teus netos. Eu deixava um brinquedo que já era quando era bebê, já deixava. Eu tenho um primo, mas é de outra casa, mas já é o meu primo.
Pronto. Olha, uma coisa, só para fechar aqui, uma coisa que eu tenho a certeza que o teu amigo vai guardar, preservar e deixar para os teus filhos e depois deixar para os teus netos é exatamente o ursinho do teu avô. E esse ursinho tem que ser preservado sempre, sempre, sempre. Tem que ser bem guardadinho, está bem? Não deixar ficar exposto à umidade e essas coisas todas. Só, diz. Até agora está guardado. E acho muito bem que assim esteja, mas temos que usufruir dele, não é? Também temos que aproveitar, não pode estar só guardado, temos que olhar para ele, aprender com ele. Sim? Vocês já foram a museus? Já. Que museu é que tu foste? Eu fui aqui, era um museu muito lindo, mas tinha muitos, aquelas coisas que tu disseste que os nossos avós tinham. Ui, já disse muita coisa hoje. O que é que os nossos avós tinham que podia ter no museu? Uma taça. Uma taça? Sim. E tinha muitos livros também. Livros também são muito importantes. E tu, já foste a algum museu? Já. Qual? De Braga e tem muitas pessoas e o museu é muito lindo. Qual? Mas o que é que tu viste nesse museu? Vi muitas pessoas, vi o padre a rezar. Ah, está bem, pronto. Foste ao museu que era uma igreja também. Sim, Podes ter ido ao Museu da Sé. Foste ao Museu da Sé? fui. Ah, pronto, ao Tesouro da Sé. Muito bem. Pronto, olha, estamos aqui com pessoas que até já sabem o que é que vieram aqui fazer. E, muito bem. Portanto, nós estamos com a Natália. e a. Leonor. E a Leonor, quantos anos é que tem? 7. E a Natália, quantos anos é que tem? 7. 7 e 7 são? 14. Com mais 7. 21. Ah, muito bem. Pronto. Isto está assim a combinar tudo. 7, 7, está a correr muito bem. Portanto, eu vou-vos fazer um conjunto de perguntas. Estas perguntas vão ter uma particularidade muito interessante, que é: não vou aceitar respostas erradas nem respostas certas, porque não há respostas certas, nem há respostas erradas. Existem conceitos mais acertados. Mas o que eu quero aqui não é isso. O que eu quero é que vocês digam aquilo que vocês acham. Olha, eu acho que é isto. Se não for, amigos à mesma. Não tem mal. Está bem? Portanto, vamos começar. O que é que significa a palavra património? Cerimónia. Cerimónia. Bem. Por acaso, tenho-te a dizer que uma cerimónia pode ser considerado património. Efetivamente pode. Por isso, olha que não estiveste... Foi um bom chute, vamos dizer assim. E tu, o que é que significa a palavra património? Não te assustes com a campainha. Isto é o momento, começa agora uns 5 minutos que tu tens para responder esta pergunta. E se eu perguntar, então, o que é que significa a palavra herança? Tu sabes? Não sabemos o que é que significa a palavra herança? Nunca ouviram ninguém a dizer assim: olha, eu herdei. Já ouviram o eu herdei? Não. Não? Pronto. Património, ou património, é algo que nos foi deixado pelas pessoas mais antigas do que nós. Não obrigatoriamente, mas normalmente é assim. Portanto, é aquilo que uma geração achou que era mesmo muito importante preservar para as gerações vindouras, para as gerações que vinham depois da geração deles. Não é? Portanto, são coisas que eles acharam que era muito importante guardar, preservar, ou seja, deixar limpinho ou não, depende depois do que for, que é para quem vier a seguir também poder ver aquilo,
ou ter acesso àquilo, ou às vezes até só saber aquilo. Porque o património pode ser visto como coisas muito grandes, como aquela igreja que está ali à frente, como coisas muito pequenininhas, como as estátuas que estão dentro da igreja, ou então até como coisas que nós não podemos tocar. Por exemplo, a maneira como nós falamos, a maneira como nós celebramos festas, a maneira como nós celebramos o Natal faz parte do nosso património cultural. Estamos entendidas? E porquê é que vocês acham, então, tendo em conta isto, são coisas que vocês conhecem de certeza, porquê é que vocês acham que poderá ser importante guardar, preservar, mostrar as coisas assim mais antigas? Aqui há alguma coisa? Porque às vezes elas são mais importantes para nós. E porquê? Porque nós gostamos delas e há algumas pessoas que não gostam. Sim, pode haver pessoas que gostam mais ou menos de um pedaço de património, sim, verdade. Mas, se formos a ver, nós aprendemos muito com aquelas coisas mais antigas, não? Sim. E para além de aprender, também podemos dizer que usufruímos, gostamos, às vezes deixam-nos felizes. Vocês sabiam, por exemplo, que o património pode ser uma paisagem muito bonita? Sabiam? Não. É verdade. Uma paisagem muito bonita, ou até uma paisagem muito feia, mas uma paisagem pode ser património. E as pessoas podem estar a preservar aquela paisagem de tal forma a garantir que quem vem depois, nós que somos mais novinhos, a consigamos ver. Porque se nós não preservássemos, chegávamos aqui e olha, já estava tudo destruído e nós não conseguíamos ver nada daquilo que as outras pessoas viram antigamente. É um bocado por aí. Então vocês têm assim alguma ideia de algo também assim velhinho e que vocês conheçam e que já tenham visto e que chegou até nós, portanto? Não. Nada. Eu já vi um cemitério. Pronto, é verdade. O cemitério pode ser um edifício mais antigo e que também está cheio de memórias. Nem que seja de recordar as pessoas que já viveram entre nós e que nos deixaram herança, que nos deixaram conhecimento, não foi? Sim. Vocês, não sei, mas olha, eu já só tenho uma avózinha. Mas ainda tenho, é verdade, ainda está cá. Está quase a fazer 100 anos, vejam lá. E vocês ainda têm avós? Sim. Tens? E diz-me, a tua avó ou o teu avô, eles não vivem assim numa casa, se calhar tão moderna como a tua, ou vivem? Não. E tu? Tens avós ainda? Sim. E também vivem assim numa casinha mais velhinha? Mais ou menos. Mais ou menos, pois depende, também há assim uns avós mais modernos. E diz-me, essa casa mais velhinha, daqui a uns anos, não é? Vai ser a herança tua. Vai ser dos teus pais, tua, dos teus primos, dos teus irmãos. Porquê é que tu achas que poderá ser importante guardar e preservar a casa dos nossos avós? Tem lá coisas que tu gostas. Sim. E possivelmente coisas que vos trazem boas memórias, não? Sim. E se calhar até, quem sabe, assim, uns brinquedos ou umas bonecas da vossa avó, quando era mais pequena. Não. Não? Nem de nada assim? Bonequinhas antigas? Não. Não, olha, eu por acaso sempre gostei muito de ver bonequinhas antigas. Mas não tem, assim, alguma coisa que vocês digam, olha, a minha avó tem lá isto em casa, é tão velhinho, que ela já me disse que é velhinho e eu gosto muito. Não. Não? Não. Pronto. É porque ainda não conseguem, ainda não têm um bom olho para património. Mas esse olho vai ser desenvolvido, sabem porquê? Vocês já foram a algum museu? Sim. A que museu é que tu foste? Não me lembro. Não precisas de me dizer o nome do museu, mas o que é que tu viste no museu? Macaco. Um tigre. Seria esse museu um jardim zoológico? Sim. Está bem. E tu, já foste a algum museu? Não. Não?
E aos jardins zoológicos, já agora? Já. Pronto, ao jardim zoológico já foste, ao museu não. Então, olha, vamos todos para casa com uma missão. Todos. Que é, vamos ter que dizer aos nossos pais, pai, mãe, eu quero saber mais sobre o meu património cultural ou não. Quero aprender sobre isso. E quero ir visitar mais museus. Pode ser? Sim. Ficamos combinados? Sim. Combinadíssimos? Sim. Muito bem. Então, fica aqui combinado que daqui a uns meses nós vamos voltar cá e vamos perguntar o que é que vocês aprenderam de lá, de hoje até lá. Pode ser? Sim. Vamos ver se acontece ou não. Que é para ver se vocês depois já sabem o que é património. Está bem? E cheguem agora a casa dos vossos avós e digam, avó, mostre-me a coisa mais velhinha que tenho aqui em casa. E ela vai brincar, a coisa mais velha que tenho aqui sou eu, minha filha. Não? Quem sabe? Pronto. Mas meus avós estão lá no Brasil. Tu também vieste do outro lado do oceano? Sim. Muito bem. Pois é, olha, o Brasil e Portugal têm muito património em comum. Há muitas coisas que são mundialmente importantes, mas que fazem parte do património do Brasil e do património de Portugal. E que juntam as nossas culturas. Por isso é que nós somos muito parecidos em muitas coisas, sabias? Sim, a minha professora falou que há alguns anos o Brasil era um bocadinho juntado aqui e o Portugal era um bocadinho juntado ao Brasil. Exatamente. Temos muitas coisas em comum. Uma coisa, sabes qual é que é a coisa em comum que nós temos com o Brasil, que faz parte do nosso património, que nós não lhe podemos tocar e que é mesmo muito importante? Não. E tu sabes? Não. O que é a coisa em comum que existe entre o Brasil e Portugal? E não estamos a falar das havaianas, que as havaianas vieram quase todas do Brasil. Digam lá. O que é que a tua amiga chegou aqui a Portugal? Já nasceste cá? Eu nasci aqui? Sim, nasceste no Brasil? Sim. Pronto. O que é que a tua amiga, ela chegou do Brasil, chegou cá, e o que é que ela trazia com ela? Que tu dizes, olha, é igual a mim. Nada. Não trazia, sabes porquê? Tu consegues falar com ela? Sim. Então ela não trouxe uma coisa muito importante que é do nosso património cultural comum, que é exatamente a nossa língua. A língua portuguesa é parte do nosso património. E foi-nos passada por quem? Pelas pessoas mais velhinhas, porque nós não fomos nós que inventámos o português, não é? Sim? Sim. Ou não? Sim. Pois, é verdade. Pronto, olha, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer.